Se eu te falar em obra, logo vem à sua cabeça muito quebra-quebra, sujeira, prazos intermináveis e um gasto incontrolável? Normalmente uma obra pode ser assim, mas nesse vídeo a gente vai te dar algumas dicas sobre como fazer uma obra rápida, econômica e principalmente sem aquele quebra-quebra. Um ponto importante para a gente falar aqui é que quando a gente faz uma obra dessas, o nível de personalização que você vai chegar é completamente diferente a você fazer uma reforma mais completa. Mas esse pode ser o seu caso. Se você não tem muito tempo para investir ou dinheiro, ou até mesmo alugou aquele apartamento, não vai ficar muito tempo, mas quer deixar ele com a sua cara, então siga as nossas dicas para você ver como você vai conseguir isso. O primeiro item que a gente vai falar é sobre revestimentos. Você alugou aquele apartamento, por exemplo, e já veio com um piso instalado. Você odiou o piso. Gabi, eu preciso manter ele? Não. E mesmo assim você não precisa quebrá-lo, porque se você quebrar esse piso, você vai gerar entulho, vai ter que contratar uma caçamba, é mais mão de obra. Então, como é que a gente pode trocar o piso do seu apartamento, seja ele porcelanato ou cerâmico, sem ter essa quebra-quebra? Você vai utilizar uma técnica chamada de piso sobre piso. Como diz o nome, você vai manter o piso que existe embaixo e instalar o novo piso que você quiser por cima. Mas lembre-se, isso só funciona para pisos porcelanatos e cerâmicos. Então, como é que você pode fazer isso? Primeiramente, peça para o seu pedreiro ou para o seu empreiteiro observar se o piso que existe por baixo está em bom estado. Ele não pode estar oco ou apresentar trincas e fissuras, porque tudo que está embaixo vai para cima e você vai estragar o piso que você está instalando. Dependendo do tempo que você for ficar nesse apartamento, ele vai aparecer sim, de novo, essas fissuras e trincas. O segundo passo que você precisa seguir é comprar argamassa específica para isso, e ela se chama piso sobre piso. Então é uma técnica ótima, você não precisa tirar todo o piso que tem lá e instala o piso que você quiser. Caso você alugou o apartamento ou aquilo já veio com um piso vinílico ou laminado, a esse sim você vai precisar retirá-lo todo e instalar um novo piso. Mas o tempo de instalação de um piso vinílico e laminado para um piso frio, que a gente chama, que é o porcelanato e cerâmico, é completamente diferente. Você retira o piso e instala um outro, pelo menos na metade de um tempo que você instala o novo piso sobre piso, ou cerâmico. Então também tem que levar isso em consideração. Outro item que você pode me questionar é: Gabi, eu aluguei esse apartamento super antigo, veio com aqueles azulejos na parede, na cozinha e no banheiro, por exemplo. E eu não quero instalar um novo revestimento por cima, porque além disso, sem comprar a argamassa que eu falei, e também comprar o revestimento. Às vezes você não tem toda essa verba disponível. Então, como é que eu posso fazer? Novamente, se ele estiver em bom estado, a gente consegue aplicar uma massa por cima e ele fica lisinho como se fosse uma parede. E você pode pintá-la da cor que você quiser, ou até mesmo colocar um papel de parede, caso você queira. Só não se esqueça, por exemplo, se for um banheiro, o papel de parede não é muito indicado, tá? Mas se for uma cozinha, pode usar e abusar, tá? Até utilize aqueles que são mais fáceis de lavar para depois facilitar na sua manutenção. A segunda dica aqui que a gente vai dar é sobre a elétrica. A gente sabe o quanto faz falta uma tomada certa no lugar certo. E se você quer fazer isso sem quebradeira, seja sem passar aqueles rasgos na parede para modificar uma tomada, você pode sim fazer isso. Como que a gente vai fazer? Tem uma fitinha autoadesiva ótima que chama eletrofita. Ela nada mais é que essa fita adesiva e ela é um condutor de energia. Ela pode ter 3 fases ou 2 fases, vai depender aí como é que é a sua tomada e você vai precisar conversar com o seu eletricista. Mas você vai pegar uma tomada próxima, por exemplo, quero colocar minha tomada do lado do meu criado mudo para ligar meu celular à noite ou para ligar um abajur, então você vai pegar a tomada mais próxima, o seu eletricista vai passar essa eletrofita pela parede e vai conseguir instalar a nova tomada onde você quer. Depois dessa instalação, ele só vai precisar passar uma massa corrida em cima e pintar. A parede fica perfeita, você nem vai perceber que ele existe ali essa eletrofita que eu comentei. O segundo passo que você pode fazer, caso você não queira instalar essa eletrofita, porque ela tem um custinho um pouco mais alto,
você pode passar por trás da marcenaria, por exemplo. Há vários métodos que a gente pode utilizar para passar essa fiação por dentro da marcenaria. Por exemplo, você pode utilizar um fundo falso nela e passar essa fiação por dentro. E qual que é o prós e contras disso? O prós é que é mais fácil de ser instalado e o contra é que você vai ter que deixar um espacinho a mais para sua conduíte correr por trás. Se você não tem muito espaço, talvez não seja uma ideia muito boa. Fala, poxa, Gabi, eu não quero eletrofita e não tem esse espaço, só tem essa solução? Não. Normalmente, os móveis têm uma base de própria marcenaria embaixo, que é para a MDF não ficar colado diretamente no piso, ou até mesmo utilizado para nivelar o seu móvel. Nessa base você pode passar os seus conduítes e os seus fios elétricos também. Então a gente tem alguns macetes para passar e você ter aí a tomadinha no lugar que você quer. Continuando falando sobre essa parte de elétrica, fiação, vamos falar sobre iluminação. Quanto mais antigo for o seu apartamento ou recém-entregue pela construtora, normalmente eles deixam apenas um ponto central de iluminação. Não é mesmo? Você já deve ter reparado isso. É o ambiente todo apenas com um ponto central. Por quê? Porque normalmente você vai chegar lá, fazer uma obra, construir um forro de gesso por baixo para passar toda a fiação, mas esse, lembre-se que não é o seu caso, porque um forro de gesso faz muita sujeira. Não sei se você já fez alguma vez, mas além de instalar todas as placas, você tem que maciar ainda aquilo com massa corrida, pintar e faz uma sujeira absurda o que tiver embaixo que não tiver protegido. Então a gente está querendo fugir disso. Qual é a alternativa que a gente tem? Caso você queira instalar bastante itens de iluminação, vários spots espalhados, você pode utilizar a eletrofita. Além da tomada que eu comentei, ela pode sim ser utilizada para iluminação. Então você consegue fazer a mesma técnica de puxar os pontos desde o ponto central até onde você quer com essa eletrofita e depois só passa a massa corrida e pinta por cima. Agora, se for uma coisa um pouco mais simples, e volto a falar, se você não quiser gastar com essa eletrofita, você pode fazer a seguinte técnica. Entre a laje e a pintura, eles normalmente passam uma camadinha de gesso. Esse gesso, ele é espesso o suficiente para que o seu eletricista faça um desgaste mínimo nesse gesso, no gesso e não na laje, pelo amor de Deus. Um desgaste mínimo nesse gesso para passar um cabeamento super fininho que chama fio PP. Esse cabo PP, ele não precisa de conduíte, tá? Então você consegue passar esse cabo fininho nesse rasgo que o seu eletricista fez. Depois, novamente, também vai precisar passar massa corrida e pintar para o acabamento ficar bom. E você consegue colocar, por exemplo, um pendente do lado do seu criado mudo, que faz toda a diferença. Mas lembre-se que esse é um caso para itens pequenininhos. Se você quer colocar muita iluminação, vai no caso da eletrofita, que é muito melhor. Agora, essa dica que a gente vai dar, na verdade, não é muito dica, é um conselho. Não mexa com a hidráulica. A hidráulica, ela é muito complicada, por quê? A água e o esgoto precisa ter uma queda suficiente para que consiga conduzir a água por dentro desse cano, senão a água para. Pode, por exemplo, em ralos voltar mau cheiro, pode até entupir o seu ralo e fazer com que numa torneira, por exemplo, não venha uma pressão suficiente. Então, normalmente a gente faz isso realmente dentro da parede, quando é água, e dentro do piso, quando é esgoto. Mas poxa, Gabi, você deu a ideia de passar a fiação por dentro do móvel. Eu não posso passar o cano por dentro do móvel? Pode, mas é um risco que você estará correndo. Por quê? Você está passando água, a chance de dar um vazamento é muito grande. Até pode não ser um vazamento que mofe o seu MDF ou até estrague aquilo que você está colocando. Mas pode ser um vazamento mínimo que começa a ter umidade ali atrás e com o tempo vai sim danificar o seu móvel. Então, se puder, adapte todo o seu projeto para aproveitar os pontos de hidráulica existentes. Tente não mexer com esse item. Agora falando sobre marmoraria. Você pode estar se perguntando, Gabi, marmoraria não faz sujeira nenhuma na minha casa, quando já vem toda instaladinha, toda cortada. Sim, realmente isso pode acontecer. As coisas que você precisa falar para sua marmoraria é que você não quer corte na sua casa. Então, o que você vai precisar para isso? Dar para eles todas as informações necessárias.
o tipo de cuba e já dá a cuba da cozinha, ou a cuba do banheiro, ou o tanque para eles, porque eles já colam de fábrica. Já indique certinha a torneira que você vai utilizar, porque ele já vem com a furação certinha para a torneira. Ou seja, o modelo do cooktop, o modelo do tanque que eu comentei, quero colocar aquela torre de tomadas que a gente até já colocou num projeto. Já deem essa tomada para eles, porque aí eles não vão precisar cortar na sua casa esses itens. Porque quem também já cortou uma pedra de marmoraria em casa sabe que é um dos piores pós de obra. Então, se ela já vier toda cortadinha, só precisa instalar. E na hora da instalação também tem um macete que você pode pedir para eles. Eles podem fazer a instalação de duas formas, utilizando grapas ou mão francesas. A grapa é aquele que eles vão precisar abrir um buraco na parede e engastar essa grapa dentro da parede. É a melhor solução porque você não perde área embaixo e esteticamente fica mais bonito. Mas se você não quer essa quebradeira como a gente está conversando, e existe até um móvel embaixo, você pode pedir para eles utilizarem a mão francesa. E aí ela fica apoiada nessa mão francesa e quando tem o móvel, apoiada no móvel também. Agora a nossa última dica e super de ouro é sobre marcenaria. Que também vocês podem estar se perguntando por que a gente está falando de marcenaria onde normalmente não tem quebradeira nenhuma. E realmente não tem, mas tem alguns itens de marcenaria que não podem ficar diretamente no piso, dependendo do ambiente. Uma cozinha, uma lavanderia, por exemplo, normalmente, olha aí na sua casa, mas tem uma base de alvenaria, que a gente chama, que tem um acabamento na frente de rodapé ou de uma pedra de granito, que a gente chama de base de alvenaria. Isso precisa ser feito com o pedreiro, mas você tem que bater a massa, fazer a forma, concretar, isso leva tempo e faz sujeira. Então, como nós estamos fugindo disso, você pede para o seu marceneiro, ele mesmo vai fazer essa base, você vai ganhar muito mais tempo, porque você não vai precisar daquele pedreiro fazendo a sua base de alvenaria para logo após a marcenaria medir. Isso você ganha pelo menos aí de 1 a 2 semanas de obra. Então, eles já vão fazer a própria base de móvel deles, de madeira maciça, e depois você pode dar o acabamento na frente de rodapé, ou do próprio piso que você utilizou, ou se você não quiser nem quebrar isso, porque você vai ter que cortar certinho o rodapé, pode pedir para a própria marmoraria cortar um rodapé da mesma pedra que você está utilizando, que vai ficar um efeito estético lindo. Bom, essas foram as nossas dicas para você que quer fazer uma obra, deixar o apartamento ou a sua casa do seu jeitinho, mas sem aquele quebra-quebra e aquela sujeira absurda. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre algum outro item para fazer de obra na sua casa que a gente pode responder para você. E se tiver alguma outra dica de vídeo que você quer ver, que a gente comente, que a gente tire alguma dúvida sua, deixa aqui também que vai ser um prazer. Obrigada!